Como dito anteriormente, nós vamos voltar nossa atenção agora para o primeiro período da história do cristianismo, que é o período da Igreja Apostólica, ou Era Apostólica, o período apostólico. E esse período está confinado no primeiro século da Era Cristã. Ele basicamente começa na ascensão de Cristo, que foi quando Cristo deu ordem aos seus apóstolos para irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele basicamente começa nesse período, nesse evento, e termina exatamente no final do primeiro século com a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, na ilha de Pátimos. O ponto importante desse período, ou um dos eventos importantes desse período, é exatamente o que ocorreu lá em Pentecostes. Nós temos isto registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a igreja ela recebe a famosa descida do Espírito Santo, e ela recebe exatamente esse revestimento de poder para evangelizar o mundo. E a consequência do Pentecostes é exatamente a expansão da igreja, cumprindo aquilo que Cristo falou antes de ser elevados aos céus, que os discípulos seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. E se você, por exemplo, olhar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai verificar que a igreja cumpriu cabalmente isto, começando em Jerusalém, depois Judeia, Samaria, e o registro das viagens missionárias que nós temos no Novo Testamento, a igreja alcançando inclusive esses confins da terra, fora ali do território de Israel. Ocorre também nesse primeiro período da igreja apostólica, ou dessa história da igreja apostólica, ocorre o primeiro grande concílio da igreja. Está registrado lá no capítulo 15 de Atos, que foi exatamente o concílio de Jerusalém para resolver o problema que estava havendo entre judeus e gentios. Então nós temos ali o primeiro registro, ou o registro do primeiro grande concílio da igreja em sua história. Ocorre também nesse período, o evento da destruição de Jerusalém sob o general Tito, que foi o cumprimento da profecia de Jesus, quando ele estava ali diante do templo e falou para os discípulos que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. E esta profecia de Cristo, ela se cumpre cabalmente no ano 70, quando Jerusalém é sitiada e acontece ali em Jerusalém a derrocada, vamos dizer assim, do templo e da cidade, como cumprimento cabal da profecia de Cristo. E como eu falei para vocês, esse período ele se encerra exatamente com a prisão e morte do último apóstolo, João, na ilha de Pátimos, que de lá escreve o último livro do Novo Testamento, inspirado, que é o livro do Apocalipse. Então esses são alguns eventos que nós podemos destacar nesse primeiro período da Era Apostólica.